Agora, 8 horas 23 minutos, estamos de volta aqui com o Jornal Gente, para já darmos as boas-vindas ao diplomata Rubens Barbosa. Foi embaixador do Brasil em Washington, em Londres, tem participado aqui da programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação nesse momento crítico para a Venezuela. Esteve conosco no Canal Livre de domingo e volta aqui ao Jornal Gente para falar sobre esse day after do que aconteceu na eleição na Venezuela. Embaixador, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Bom dia, obrigado aí pelo interesse de vocês. A gente que agradece. Eu queria começar perguntando para o senhor sobre o quadro internacional, não é? Ontem a Venezuela anunciou a expulsão dos representantes diplomáticos de 7 países que já se manifestaram questionando o resultado do pleito no domingo. Do ponto de vista das relações internacionais, qual é o peso de uma decisão como essa, embaixador? Essa é muito grande, não é? Você tem 7 países aqui do continente, não é? Que estão acompanhando de perto o que está acontecendo lá na Venezuela e o governo de Caracas resolve expulsá-los. Isso mostra a determinação do governo de Maduro de manter o resultado que foi anunciado e mostra o crescente isolamento, não é? Isso aumenta o isolamento da Venezuela. Quer dizer, a reação desses países vai ser muito grande, não é? Sem diálogo com o governo Maduro, e certamente outros países também vão se juntar a isso, porque se o governo de Caracas resolve expulsar quem se manifesta contrário ao resultado da eleição, até o Brasil, não é? Se o governo Lula resolver dizer que a eleição não foi justa, transparente, o Brasil pode ser expulso também. Quer dizer, chega a esse grau de radicalização, né? Embaixador, muito bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. Eu gostaria de que o senhor, com a sua experiência, né, analisasse para nós essa posição um tanto confusa, ou pelo menos dúbia, omissa também, né, em certa medida, do governo brasileiro frente ao que acontece na Venezuela. O ditador, né, que é um ditador inescrupuloso como qualquer outro, chegou a colocar em dúvida, né, a eleição do próprio presidente do Brasil. E, apesar disso, o presidente do Brasil é como se não tivesse acontecido nada. Destacou o chanceler de fato, que é o embaixador aposentado Celso Amorim, para ter uma conversinha lá particular com o ditador. O que também significou para a Venezuela apoio explícito do governo brasileiro à reeleição, entre aspas, do ditador. O senhor achou própria essa a designação do Celso Amorim para esse tipo de papel, né, no momento crucial como o dia da eleição, né, ou a véspera, e também, de uma maneira geral, como o senhor avalia enfim, a posição do governo brasileiro diante disso tudo? Olha, eu acho que o que está acontecendo na Venezuela é o maior teste da política externa do governo Lula nesse ano e meio, não é? O maior teste para verificar como o Brasil se coloca no contexto global, não é? E a designação do Celso Amorim para ir à Venezuela, em vez de a embaixadora que está lá ou representantes do Itamaraty, eu acho que foi um erro político do presidente, porque coloca o Brasil no centro dos acontecimentos, né? Essa decisão é muito difícil para o presidente. Nós vimos aí as notas, né, do PT, do MST, já endossando o resultado da eleição. Quer dizer, o governo brasileiro, que é um governo do PT, está aí com um problema dentro dos seus próprios filiados, né? Como é que ele vai reagir agora? Como fica a posição interna do presidente em relação ao seu próprio partido? Então, eu acho que ter designado o Celso para ir a Caracas e conversar com os dois lados. Ontem, aparentemente, pela informação que se tem, ele conversou com Maduro e conversou com o González também, o candidato de oposição. Mas o tratamento dispensado ao Brasil é muito diferente, não é? Enquanto o governo da Venezuela proibiu vários ex-presidentes
de chegarem a Caracas, o Celso Amorim foi o único que foi autorizado a chegar a Caracas, né? Então, a posição internacional do Brasil, sobretudo se o que ocorre lá em Caracas cair ainda mais para o lado da violência, né? Ontem já tivemos algumas escaramuças lá com a oposição nas ruas, né? Panelaços e encontros mesmo entre seguidores dos dois lados. Isso piora ainda mais a situação e torna mais crítica a decisão que o governo brasileiro vai tomar. Nós estamos aí entre uma decisão ideológica e uma decisão racional de política externa. Essa que é a oposição essa é a posição do governo brasileiro hoje. O que vai acontecer? É uma decisão ideológica a favor do reconhecimento da diplomação do Maduro ou uma decisão racional, aguardando, se vierem as atas, né, uma análise objetiva. E nós sabemos que realmente todo o processo foi contaminado. A Justiça Eleitoral não independente da Venezuela proclamar o resultado com 80% apenas da contagem dos votos, mostra o grau de instabilidade e de determinação do governo Maduro de concretizar esse resultado das urnas, que não foi nem transparente e nem mostra lisura, como foi combinado, né, no Acordo de Bermudas. Embaixador, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente. Contei uma história ontem aqui, que a gente, aqui na cobertura dos Jogos Olímpicos em Paris, está o mundo inteiro por aqui. E quando eles veem que eu sou jornalista brasileira, eles me perguntam qual que é a posição justamente do governo Lula e por que esse silêncio. O senhor deu agora uma grande explicação para a gente. O que eu queria saber também é que já conversamos sobre isso várias vezes, sobre esse novo desenho do Mapa Mundi. Quase todos os líderes do planeta, como bem disse o Cláudio, repudiaram as eleições na Venezuela, inclusive líderes de esquerda, não concordaram com o jeito que o processo foi feito. Como é que o senhor vê agora a posição do Ocidente e a posição de Rússia e China? E como o senhor vê também possíveis sanções econômicas à Venezuela? Bom, eu acho que, começando pelo fim, eu acho que se prevalecer essa situação política interna na Venezuela, vai haver sanções adicionais por parte do governo americano. Agora, dentro do realismo da política global, né, da geopolítica, eu não acho que os Estados Unidos vão impedir o comércio de empresas americanas, como, enfim, e de outros países, né, como a Chevron, a BP, com a Venezuela. Quer dizer, então você tem uma contradição aí, politicamente está sendo condenado e economicamente, apesar das sanções, continua o interesse americano no petróleo da Venezuela. São essas contradições que estão ocorrendo hoje no mundo. Eu acho que a Venezuela, com o apoio da Rússia e da China, além de Cuba e de outros países aqui da região, mostra essa tendência global que eu identifico, e eu acho que nós estamos vendo o começo disso, que é uma posição política, econômica, financeira, ideológica, né, do Ocidente, que não é geográfico, não é? Tem Japão, tem outros países, e um grupo anti-ocidental que está se formando ao redor da China, da Rússia, do Irã, enfim, de outros países, cujo centro vai ser o BRICS. O BRICS, que começou com 5 países, já está com mais de 10 e engloba todos os países que têm valores, têm princípios e têm interesses diferentes dos ocidentais. Então, não haverá uma confrontação militar, mas vai haver uma disputa cada vez mais
clara em termos concretos, como é o caso da Venezuela, entre o grupo ocidental e o grupo que está se formando aí anti-ocidental. Essa que é a visão que eu tenho de uma análise mais ampla, fora aqui da região, do que está acontecendo na Venezuela. E o reconhecimento imediato da China e da Rússia, mas vocês viram que há um matiz aí, né? A Rússia reconheceu de uma maneira muito mais calorosa do que a China. A China reconheceu burocraticamente. Então, mas a situação está aí. Essa divisão vai acontecer em outras áreas também, não é só aqui na Venezuela. A Venezuela é mais um capítulo, não é, dessa divisão que começou a ficar evidente com a ampliação dos BRICS. Embaixador, eu não sei se o senhor conhece aquele livrinho infantil, mas ele é bem famoso, se chama Onde Está o Wally? E eu estou achando que o nosso chanceler, o Mauro Vieira, é o nosso Wally, perdido em algum lugar entre Brasília e Caracas, colocado numa condição absolutamente secundária em relação ao Celso Amorim. Qual que é o papel do chanceler nessa hora? O silêncio faz bem a ele ou está na hora de uma posição oficial do Itamaraty? Não, o Itamaraty já deu várias notas aí, né? Eu li 2, 3 notas do Itamaraty, mas sempre muito cautelosa, porque a política externa é uma política do presidente da República, né? Nós não podemos esquecer isso. Quem formula a política externa é o Itamaraty, mas quem decide é o presidente. O presidente, pela Constituição, quem decide. Nós vimos isso no governo anterior, não é? As coisas que foram feitas aí, a revelia da política externa, pelo menos, sobretudo na primeira metade do mandato do governo anterior. Então, o Itamaraty está acomodando numa linguagem dúbia, não é? Sem aprovar e sem condenar essas gestões que o Celso Amorim está fazendo lá em Caracas. Por isso eu disse que foi um erro o envio dele lá, porque colocou o governo brasileiro no centro. A gente, sabendo das ligações do presidente com o governo Chávez e Maduro na Venezuela ao longo desses últimos 20 anos, a gente devia ter uma outra posição mais técnica, não é? Do Itamaraty. Mas a ida do Celso lá colocou o Brasil no centro dos acontecimentos e todo mundo fica cobrando qual é a posição do governo brasileiro quando o Itamaraty não pode tomar essa decisão e nós vamos ter que aguardar. Eu acho que o governo brasileiro não vai poder esperar muito mais. Eu acho que até quarta, quinta-feira, depois de ouvir os observadores da ONU e do Carter Center, como já foi feito, né? A gente não sabe o que foi dito, mas já houve esse contato depois da eleição, de um lado, e de outro, o recebimento das atas, e tem que haver uma análise, porque a oposição diz que teve acesso às atas e as atas mostram um outro resultado. Nós temos que ter cuidado também com essas narrativas, porque está havendo uma guerra de narrativas aí também, né? Dos dois lados tem narrativas que precisam ser comprovadas. Aí vamos aguardar para ver se não houver essas atas, vai ser muito difícil para o governo brasileiro aprovar o que aconteceu em Caracas, porque formalmente o Itamaraty, o próprio Celso Amorim, declararam que eles não iam endossar a narrativa, né, de fraude eleitoral, que já é uma declaração que toma partido, né, mas que iam aguardar as atas e aí iam se pronunciar. Então, agora, se não houver ata, o que o governo brasileiro vai fazer? Vai seguir a nota do PT ou vai tomar uma decisão técnica de política externa liderada pelo Itamaraty? Esse que é o dilema que nós estamos enfrentando hoje. A gente está falando ao vivo aqui no Jornal Gente com o embaixador Rubens Barbosa. E aí, embaixador, eu queria tirar um pouco o foco da Venezuela e colocar no Brasil, porque o senhor falou algo muito interessante, que é o definidor desse momento, não é? Existe um bloco
ligado ao Ocidente, não necessariamente geográfico, e um bloco anti-ocidental, tanto que Rússia e China reconheceram imediatamente a vitória de Maduro na Venezuela. Ligado ao BRICS, também esse bloco. Com a Índia crescendo muito rapidamente na sua economia, o Brasil está onde, na opinião do senhor? Porque o Brasil está no Ocidente, o Brasil tem toda essa história ligada ao Ocidente, mas hoje tem um governo mais à esquerda e, portanto, com uma proximidade ideológica mais para esse outro bloco, e tem hoje a China como seu principal parceiro comercial. Onde é que a gente se encaixa nesse tabuleiro, na opinião do senhor? Olha, como você falou, ninguém nega que o Brasil é um país ocidental, né? Os costumes, os valores, os princípios, a importância da relação com os Estados Unidos, com a Europa, isso é inegável, né? Agora, nos últimos 15 anos, o Brasil foi crescentemente dependente da Ásia como um todo. Mais de 50% das exportações brasileiras vão para a Ásia. 37% das exportações agrícolas brasileiras vão para a China, para um único país. Então, a posição que o Brasil deveria adotar é a mesma da Índia. A Índia, na minha opinião, tem hoje a melhor política externa, mais adequada a esse momento de transição que nós estamos vivendo no cenário internacional. A Índia está em guerra com a China na fronteira. A Índia está associada aos Estados Unidos numa aliança no Mar do Sul da China, junto com o Japão, por causa de Taiwan. Mas a Índia também é parte dos BRICS, com a China e com outros países. A Índia faz parte de uma organização chamada de Cooperação de Segurança de Xangai, com os países da Ásia, e a Rússia e a própria China. Então, a China está jogando em vários tabuleiros. Você vê que não tem declaração da Índia sobre a guerra da Ucrânia, a guerra de Gaza. A Índia está com uma posição de independência dos dois lados. Ela é um país que está seguindo os Estados Unidos, mas ela é um país também que está seguindo, segundo o seu interesse, a China e a própria Rússia, porque está comprando petróleo dela, gás e tal. Então, eu acho que a posição que o Brasil tem que adotar é como a Índia está fazendo. Nós somos ocidentais, decidimos a favor quando nos interessa, né? Temos que colocar o interesse nacional em primeiro lugar. O Brasil deve prevalecer, os seus interesses devem prevalecer sobre os interesses ideológicos, os interesses políticos que determinam posições radicais de um lado e de outro. Então, o que eu acho é que o Brasil não tem alternativa. Nós temos que ter uma política externa independente de valores ideológicos, de valores próprios de essa divisão, não é, que caracteriza essa divisão, e uma política externa que defenda os nossos interesses. No caso da Venezuela, por exemplo, vai se colocar isso, como eu falei. A gente vai defender uma posição ideológica ou vai defender uma posição que interessa ao Brasil por tudo o que representa? Então, eu acho que nós temos algum engajamento aí pelas declarações do presidente na guerra da Ucrânia, na guerra de Gaza, mas o Itamaraty se manteve nessa posição de equidistância. Essa que eu acho que deve ser a posição do Itamaraty nesse mundo cada vez mais complexo, cada vez mais dividido, em que interesses de outros países não podem prevalecer sobre o interesse brasileiro. E isso que eu acho que seria uma posição adequada nesse momento. Embaixador, rapidamente, porque eu sei que nós estamos até no limite do tempo aqui, mas eu gostaria do seu comentário, da sua análise, porque ontem, logo depois de todo esse caos do breu informativo do Conselho Nacional Eleitoral, o Tarek William Saab, que é um fanático bolivariano que controla a Procuradoria da República da Venezuela, ele acusou lideranças da oposição venezuelana, inclusive a Maria Corina Machado, de terem tramado um ataque hacker contra o sistema eleitoral do país. O senhor teme
que com o mantenimento da ditadura na Venezuela se aprofunde a perseguição aos líderes opositores restantes? Eu acho que sim, quer dizer, essa foi uma desculpa que eles inventaram lá, né? E da Macedônia do Norte, né? É uma coisa ridícula. Eu acho que, dependendo da reação da oposição, eu acho que eles já estão processando a Corina, né? Já abriram um inquérito contra ela. Eu acho que essa tendência pode acontecer, sim. Queria agradecer ao embaixador Rubens Barbosa falando ao vivo aqui no Jornal Gente. Obrigada, embaixador. Até a próxima. Bom dia a todos vocês. Muito obrigado aí pelo interesse.